como 10 personagens do Titanic se pareciam na vida real. Margaret Brown. Margaret Brown foi uma socialite e filantropa norte-americana que sempre cuidou dos outros. Ela ajudou outros passageiros a embarcarem nos botes salva-vidas, recusando-se a deixar o navio que estava afundando até o último momento. Margaret se empenhou em fazer listas de sobreviventes e em procurar comida e cobertores para todos. Capitão Edward Smith. O capitão planejava se aposentar após completar a primeira viagem do Titanic. Há relatos conflitantes sobre como foram os últimos minutos de Smith. Algumas fontes disseram que o capitão Smith morreu como um herói parado na ponte. Joseph Bruce Ismay. Joseph Bruce Ismay decidiu construir o navio mais luxuoso. Foi ele quem autorizou a redução do número de botes salva-vidas do projeto de 48 para 16. Após o desastre, Ismay foi atacado pela imprensa por ter abandonado o navio. Embora a investigação tenha provado que ele ajudou muitos passageiros e foi o último a embarcar em um bote salva-vidas, ele foi rotulado de covarde. Thomas Andrews. Thomas Andrews era construtor naval e foi um dos primeiros a perceber que, inevitavelmente, o navio iria afundar. Ele percorreu as cabines incansavelmente, dizendo aos passageiros para deixarem o navio. Andrews não sobreviveu. Foi visto pela última vez não muito antes de o Titanic afundar. William McMaster Murdoch. William McMaster Murdoch era o primeiro oficial do Titanic. No dia da tragédia, Murdoch estava no comando e tentou evitar a colisão quando o iceberg foi avistado. No entanto, era tarde demais. A imagem negativa de Murdoch no filme de Cameron despertou o clamor do sobrinho do oficial e dos residentes de sua cidade natal. Os cineastas tiveram que ir à terra natal do marinheiro para pedir desculpas. Frederick Fleet. Frederick Fleet era um dos vigias na noite da tragédia e foi o primeiro a avistar o iceberg. Fleet mencionou que os mirantes não tinham binóculos. Caso contrário, teria notado o iceberg antes. Fleet estava no mesmo bote salva-vidas que Margaret Brown e sobreviveu. Charles Lightoller. Charles Lightoller era o segundo oficial a bordo do Titanic. Quando o navio estava afundando, ele mergulhou na água e subiu no bote salva-vidas virado, onde outros 29 homens estavam sentados. Lightoller os ensinou a mudar o peso com as ondas para evitar que o bote afundasse. Ele foi o oficial sênior sobrevivente. Após o acidente, fez algumas recomendações importantes para evitar acidentes semelhantes no futuro. Ida e Isidore Strauss. O casal era muito unido. Quando o oficial do Titanic permitiu que ambos embarcassem em um bote salva-vidas, Isidore se recusou porque ainda havia mulheres e crianças no navio. Ida decidiu ficar com ele. Esse casal idoso foi visto pela última vez de braços dados no convés. John George Jack Phillips. No dia da tragédia, o operador sênior de telegrafia sem fio, Jack Phillips, teve que enviar muitas mensagens porque o rádio sem fio havia quebrado no dia anterior. Ele estava tão cansado que não entregou o importante aviso de gelo ao capitão. Ele continuou a trabalhar até que a água inundou a sala de rádio. Wallace Hartley. Wallace Hartley era o líder da banda do Titanic. Depois que o navio bateu em um iceberg, Hartley e seus companheiros de banda começaram a tocar música para ajudar a acalmar os passageiros. Muitos dos sobreviventes disseram que a banda continuou a tocar até o fim. Nenhum dos músicos sobreviveu. Incrível!